Bom dia, cuteleiros de primeira viagem. Hoje estou aqui para dar mais uma dica para vocês de cutelaria. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cabos. Como vocês devem fazer os cabos da lâmina da forma correta e de uma forma bem simples, para que não gaste muito tempo aí do seu dia fazendo as suas próprias facas. Então vamos lá, para você fazer os seus cabos, você vai ter que escolher a sua madeira. Geralmente madeiras escuras costumam dar um acabamento um pouco melhor. Você tem que cortar ele no formato que você está querendo, só que um pouco maior. Nunca corte ele à conta. Eu já vi muita gente que faz o acabamento no cabo antes de colocar na faca. Isso daqui eu não sugiro que você comece fazendo dessa forma, porque geralmente o pessoal que faz isso já é mais profissional, consegue chegar num nível de perfeição muito bom. Mas a gente que está começando, eu sugiro que você sempre corte o cabo maior do que a lâmina. Nesse caso aqui nós vamos falar sobre o cabo sanduichado, mas existem outros tipos de cabo que eles são encaixados, que não dá para ver o metal exposto aqui na parte de cima. Esse daqui a gente fala um outro dia, mas hoje vamos falar desse modelo aqui. Então você vai precisar de duas talas, você corta elas quadradas, maior do que a faca que você está querendo. Outra coisa também, que na faca vai ter que ter os furos para poder passar. Eu sugiro que você procure uma furadeira de bancada e faça esses furos redondos. Mas eu sei que nem todo mundo tem acesso a isso e para comprar uma furadeira de bancada também não é assim tão barato. Por isso tem essa outra opção aqui, que é você utilizar um disco na própria esmerilhadeira, um disco um pouquinho mais largo do que aquele fininho de corte, e fazer esse entalhe aqui no meio. Esse entalhe, obviamente, ele tira um pouquinho da integridade da faca, mas como a gente está falando de um aço que já é bem espesso e muito resistente, e uma faca que não é assim tão grande, essa integridade que a gente tira aqui, ela não faz tanta diferença. Mas dependendo da situação, talvez seja melhor você arrumar uma forma, de qualquer jeito, de furar esse negócio aqui. É bem duro, bem difícil mesmo depois da normalização, mas se você conseguir, o acabamento fica melhor. Mas, já que a gente está falando de poucas ferramentas, pode começar dessa forma aqui. Aí depois que você fez o furo e já tem a madeira cortada um pouquinho maior do que o seu cabo, você tem que colocar e riscar para fazer os furos dos pinos. Os pinos é você que vai escolher, depende da situação. Muita gente gosta de utilizar latão, também tem gente que usa aço, depende da situação, depende do que você encontrar aí, porque geralmente a gente tenta reaproveitar. E depende também dessa espessura aqui. Se você fez nessa espessura, não tem como você colocar um pino da grossura de um dedo, né? Esse daí é um detalhe importante. Então, você procura o pino certo, risca e fura com a furadeira. Aí não tem jeito, né? Aí você vai ter que pegar uma furadeira. A diferença é que aqui você consegue furar com esse tipo de furadeira aqui, ó. Dificilmente você vai conseguir furar o aço utilizando esse tipo de furadeira de mão. É possível sim, eu já consegui, mas dá muito trabalho e às vezes você não consegue, às vezes, nossa, você passa muita raiva. Então, por isso que no aço, às vezes eu opto por fazer dessa forma. Mas na madeira é tranquilo, então você consegue furar o buraco dos pinos, atravessa os pinos e a gente vai usar a cola Araldite para prender tudo junto. Essa daqui, ó. Você já deve ter visto dela por aí. Ela não é muito barata e tem algumas alternativas para ela que você compra em maior quantidade, que sai bem mais barato. Mas pra gente que está começando, a gente não vai querer comprar uma grande quantidade. Então vocês podem ir comprar dessa daqui, ó, Araldite, mistura as duas partes e passa bastante dela. É importante que a gente passe bastante cola, tanto no metal quanto na madeira, e junte tudo com os pinos. Outra coisa importante também é que nos pinos também precisa passar cola, porque se você não passar no pino, o pino talvez seja inútil ali. Então passa cola no pino e no metal aqui também. Depois que você colou, a gente vai ter que prender tudo muito bem. Para isso eu uso essa coisinha aqui, ó, que são uns mini sargentos, são menores, mais fáceis de vocês fazerem ou comprarem, porque eles são mais baratos. E a gente prende tudo. Quanto mais sargentos desse daqui você colocar, mais firme vai ficar. Mas é claro, você não precisa encher aqui, colocar 7 sargentos nessa parte aqui, porque a madeira não é flexível, a madeira é rígida. Então você prende tudo muito bem e deixa secando. Aqui na embalagem da Araldite, ela fala que é 1 hora para secar, mas não acredite no que está escrito aqui. Eu, por via de regra, utilizando tanto a profissional quanto a Araldite Hobby, as duas eu deixo de um dia para o outro. Sempre faço isso, porque você não corre risco de estragar o seu serviço. Então, eu geralmente faço isso aqui na parte da tarde, deixo secando no outro dia, só que eu vou mexer. Porque no outro dia a gente vai pegar e fazer o acabamento. Eu tenho uma aqui que já está colada, olha como que ela fica, ó. Os pinos saindo aqui.
e ela fica toda quadradona aqui, sempre sobrando um pouquinho de madeira. Isso daqui tem que ser desse jeito mesmo, porque senão depois vai faltar madeira, aí fica com um acabamento ruim. Mas então, para a gente poder deixar isso aqui redondo, deixar no formato que a gente está querendo, muita gente utiliza lixa de mão. E funciona, só que tem um problema, dá muito trabalho, demora muito, isso daqui é muito difícil de desbastar. Outra ferramenta que utilizam muito é a grosa. Parece uma lima, só que ela é para cortar madeira, ela é um pouco mais larga e tem uns dentes mais afiados. A grossa também funciona, já fiz cabos assim, mas também dá trabalho pra caramba. Por isso que eu sugiro essa outra ferramenta aqui, que a gente já utilizou em outras situações aqui para fabricar a faca. Você compra um disco de borracha com um parafuso e uma lixa grão 24, que é o grão mais grosso que a gente vai encontrar. Com isso daqui a gente consegue fazer todo o desbaste aqui do nosso cabo. A esmerilhadeira é desajeitada, é grande. Se você pegar a prática, você consegue fazer. É bom porque é muito mais rápido, mais prático. Se você quiser fazer uma faca, você não vai gastar 2 dias lixando o cabo. Você vai gastar 2 horas. Então, isso daqui é muito mais prático você usar esse tipo de ferramenta aqui. Dá para fazer com disco flap? Até dá, mas é mais caro e mais desajeitado. Eu sugiro que usa essa ferramenta aqui que vai dar mais certo. Coloca na esmerilhadeira que é show de bola, tá? Aí a gente tem que fazer todo o desbaste, tanto aqui nas laterais para chegar no nível do metal que está aqui, quanto também aqui. O bom desse tipo de ferramenta é que você lixa o pino junto, não danifica, porque isso daqui lixa tanto madeira quanto metal, sem problema. Então você faz todo o acabamento aqui em volta e depois aqui também. Deixa ela no formato que você quiser. Aí a partir daí depende do que você está querendo com a sua lâmina. Você pode simplesmente pintar. Tem gente que utiliza alguns produtos para revelar a madeira, para ela ficar mais escura. E tem gente que faz textura. A textura, como é um processo um pouco mais complexo, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai explicar em outro vídeo. Se você quiser fazer textura na sua lâmina, fica bem bonito, fica interessante. Então você assiste o outro vídeo. Só você clicar aqui do lado aqui, tem uma playlist com todos os vídeos em que eu ensino para vocês como fazer facas. Cada um dos processos, passo a passo, direitinho, para você começar com poucas ferramentas e mesmo assim ter um bom resultado. Clica aqui do lado, vai lá assistir. Não esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo, clicar aí no botão de seja membro se quiser apoiar. Fechou? Até o próximo vídeo, galera. Fui!